Oi pessoal, beleza? Eu sou o Marco e esse é o Juicebox. Perguntar para vocês, curtiram o show do Wolf Alice? É maravilhoso, né? Eu acho maravilhoso. Mas olha, o dessa banda que eu vou falar agora é diferente. Se o Wolf Alice é sobre intensidade e contraste, o dessa banda, para eles é assim, menos é mais e de uma forma muito elegante. Essa banda vai tocar no mesmo dia que o Wolf Alice lá no festival do C6 Fest, então vai dar para se balançar, pular pra caramba no show do Wolf Alice, dançar muito e depois dar uma relaxada, curtindo, dando uma dançadinha de leve, fumando um vape, com o som dessa banda maravilhosa que é a The XX. Gente, teve um programa Juicebox que eu fiz, o de número 11, em que eu falei de músicas mais intimistas e falei um pouco de shoegaze também, que é um estilo maravilhoso, eu adoro. E lá eu postei uma música que um amigo meu, inclusive, ó, beijo Adriano, ele falou assim comigo: cara, a música é muito boa, ótima, mas quando você tá começando a gostar da música, ela, puf, acaba. Mas claro, dá pra entender isso só pelo nome da música, Intro. Ela é a primeira música do primeiro disco da banda The XX. É a introdução. Então, assim, é uma música curtinha, mas ouça isso. É muito bom, né? É um tipo de música que não pode ficar fora de qualquer coletânea de música mais tranquila e maravilhosa. Pô, não dá, não dá. Ah, eu sei que a maioria de vocês conhece essa música, mesmo porque a Grobes pegou essa música numa novela ou série, e aí popularizou pra caramba, começou a tocar em tudo quanto é tipo de propaganda, sei lá, de calcinha. Oh, calcinha! Beijo, Fausto Fawcett! Essa música ela ficou tão hypada que até a Rihanna gravou uma outra, que é a Drunk on Love, que usou ela como base, usou ela como sample, base instrumental. E ficou chique, viu? Olha. Tem vídeo dessa música intro? Não tem. Mas, mesmo assim, ela vai ser a primeira que vai tocar nesse bloco, que vai ser todo dedicado à banda The XX, que é um trio formado pelo Jamie XX, a Romy Medley Croft, ou simplesmente Romy, e o Oliver Sim. Na verdade, o The XX era formado por 4 pessoas, mas tinha mais uma integrante que é a Baria Crush. Sem falar isso não, gente, tá escrito aqui. E eles todos estudavam lá na Brit School. Eu já falei aqui em outro programa dessa escola lá da Inglaterra, que é uma verdadeira fábrica de artistas maravilhosos. Olha, a Adele estudou lá, a Amy Winehouse, e teve mais um cara que estudou lá, que eu já fiz um programa que eu falei sobre ele. Quem foi? Blood Orange. Mas como eu estava falando, a Baria participou do primeiro disco deles, ela tocava guitarra e teclados, mas ela saiu logo depois da gravação desse disco porque, coitada, ela teve um burnout. Eu nem sei se é... Nessa época não se falava burnout, sei lá. Foi cuidar da saúde mental dela, tá certíssima. Será que ela se arrependeu? Porque, né, é o DXX. Tomara que não, ela tá certíssima. É que a banda estourou muito rápido, tipo, super hypada, unanimidade de crítica, e turnês também muito intensas. E merece ser mencionado que esse disco ganhou o tão, assim, desejado Mercury Prize, que eu já expliquei no outro bloco. A gente vai poder ver os três e a Baria tocando juntos na música que vai tocar na sequência de intro, que é a Crystallized. Música linda, vídeo legal também. Na sequência desse vídeo vai tocar Island, que todas essas três são do primeiro disco deles. Mas aí repara que a Baria não tá mais nesse vídeo da música Island. E reparem também na cara de tédio deles nesses vídeos. Será que é tédio ou é cara de não tô nem aí pra vocês, eu ganhei o Mercury Prize, ou eu sou Miranda Priestley, me deixa em paz, não me enche o c... Eu acho que não é por conta disso. É por conta da estética bem característica do DXX, que é um minimalismo. E não é só no visual, é principalmente na música. E com a saída da Baria, isso aumentou, porque em vez de chamarem outro músico para engordar o som, eles simplesmente abraçaram o vazio. Deixaram o silêncio, simplificaram os arranjos e deram destaque a cada elemento. Resumindo, o som deles é mais classificado como sendo um indie pop minimalista, ou um indie trônica, que é um indie com eletrônica, claro, né? Com influências do R&B e também com um pouquinho, ou talvez um pouco mais, do trip hop. Eu já falei do trip hop em outro programa, que foi quando eu estava mencionando o show, mencionando não,
falando do show do Massive Attack, show maravilhoso, que eu não vi, um dia eu vou ver. Eles pegaram essa ideia do vazio, do trip hop, e levaram mais adiante. Eles deixaram menos camadas e batidas mais limpas. Isso a gente pode perceber nas 3 primeiras músicas que vão tocar, né, que vão ser do primeiro disco, e também na música que vai tocar na sequência, que é a Change, do disco Coexist, que foi lançado em 2012. E aí prestem atenção em outra característica bem marcante do The XX, que é o fato da Romy e do Oliver Sim cantarem sempre, não é sempre, quase sempre em dueto. Mas não é aquele dueto bobinho que eles cantam um refrãozinho juntos, não. É mais uma troca de versos, com um conversando com o outro, respondendo, mas fala também de vez em quando uma sobreposição suave das vozes. Fica mais gostoso de ouvir quando a gente sabe que essa cumplicidade deles é real. E olha, agora para tudo. Por que é real? Eles são amigos desde os 3 anos de idade, gente. 3 aninhos! Que povo doido! Que doideira isso! Imaginar que... O que eles fizeram? Antes de nascer, pensaram e programaram. Olha, a gente vai para a creche junto, aí a gente vai crescer sendo amigos, depois vamos para a Brit School, né? Lá a gente estuda arte, e aí depois a gente forma uma das maiores bandas de indie rock do mundo. Fechou? Mas aí vem aquela pergunta, sobre o que eles estão conversando? Bem, novidade. É sobre amor. Mas no The XX não escreve assim as letras das músicas contando grandes histórias. É mais a captura de um momento, de um sentimento, de uma dúvida. É tipo tirar uma foto emocional. Mais uma vez, minimalismo. Mas espera aí, porque agora a gente vai para o terceiro e último disco deles, que é o I See You. Foi lançado em 2017, a gente já está fazendo quase 10 anos. Então, nesse disco, o Jamie XX ele pegou as letras que são geralmente escritas pela Romy e pelo Oliver Sim e fez uma produção muito mais pesada e ficou um disco mais dançante, mais pop, bem mais pra cima. A gente vai poder ver isso na música que vai tocar na sequência, que é a Say Something Loving desse disco, que é uma delícia. Tem o Oliver e a Romy conversando. As referências visuais do vídeo são incríveis, bem nostálgicas, tem muito amor, casais gays se beijando, e os dois são abertamente gays, né? A Romy e o Oliver. Não precisava ter falado isso, mas já falei. E agora, para terminar o bloco, vamos colocar uma música mais animadinha, talvez para dançar? Eu já não sei. É a música On Hold, que o Jamie XX, aí presta atenção, porque o cara é muito brilhante. Ele pegou e fez uma produção da música, colocando um sample da famosíssima I Can Go For That, do Daryl Hall e John Oates. Mas ele pegou a música e ficou diferente. Ele pegou uma parte específica dela, talvez não dê nem para reconhecer. Vamos fazer o seguinte, se vocês conseguirem identificar, coloquem aqui nos comentários. É a estreia do bloco Quiz Juice Box. Não tem quiz não, gente, é bobagem, esquece o que eu falei. Mas coloca no comentário, tá? E antes de terminar, já que eu citei que o Jamie XX produziu tanto essa música Hold On, vale eu falar agora que ele virou um grandão da música eletrônica, mas grandão a ponto de ser headliner de festivais Coachella, o Primavera Sound, não sei se o de Porto ou de Barcelona do ano passado ele era headliner. Então, o Jamie XX é super respeitado, tanto no meio eletrônico quanto no meio indie. E ele é assim, talvez não seja e não é o DJ mais famoso, mas ele é um dos mais respeitados. É tipo o DJ que os outros DJs escutam. E os outros dois do XX? Ficaram atrás? Não, ficaram não. O Oliver Sim, por exemplo, ele gravou um disco em 2022, que foi o Hideous Bastard, que tem uma música tão boa, mas tão boa, a Fruit. Essa música eu coloquei no meu podcast número 8, lá no Spotify, no Melhores do Ano. Tinha 10 músicas, escolhi ela como uma das melhores do ano. A Romy também gravou um disco no ano seguinte, que foi o Mid-Air, que é diferente. Ele é bem mais pop e mais dançante, mais no estilo house, músicas ótimas. Inclusive uma delas eu também postei no meu programa Juicebox lá no Spotify, o de número 33, que foi essa aqui, Strong. Mas eu prefiro essa aqui. A Romy já veio no C6 Fest, foi na segunda edição, em 2024, mas agora a gente vai poder ver os 3 juntos. E minha audiência suculenta, depois de quase 10 anos sem gravar, eles se reuniram em estúdio no ano passado, e agora para uma turnê que começou em abril, outro dia desse,
Então, será que vai ter música nova lá no C6 Fest pra gente? Mas vamos ficar com essas músicas que a gente já conhece, que vão tocar agora. Gente, esse programa tem menos blocos, mas olha, vai ter outros sobre o C6 Fest, mas eu não vou dar spoiler. Eu volto em breve, mas antes de terminar, aquele velho papinho, se inscreva no canal, ative o sininho, indica pros amigos, né? Não custa nada. Então é isso, gente, ó. Beijão pra vocês. Tell me crystalline, searching the world for what's right here underneath an unexplored islands and cities. I just don't remember